A Parashat Shavua, a Parashat Kitavô. Alguns comentaristas explicam que se uma pessoa quiser prevalecer sobre o Yetzer Hará, ela deve tomar atitude e ser proativa, não esperando pela má inclinação, mas deve sair à guerra. A Parashat dessa semana, ela fala sobre a ida à guerra, a guerra no sentido físico, mas a interpretação, não no nível Peshat, mas no nível Drash, ela diz respeito a uma situação em que a pessoa ela vai lutar contra o Yetzer Hará. Aprendemos, diante dessa situação, que devemos colocar cercas ao redor das coisas que são opcionais, para que não venhamos a chegar àquelas coisas que realmente são proibidas. Por exemplo, sair à guerra no sentido de tomar uma atitude em relação a coisas que são opcionais diz respeito, por exemplo, a uma situação em que a pessoa ela tem uma tendência a ser orgulhosa ou arrogante, Hasbe Shalom, e ela tem a condição de comprar uma Ferrari. Mas se ela vai comprar esse veículo, isso vai servir de caminho para ela se tornar uma pessoa orgulhosa, arrogante, ela pode muito bem comprar um carro simples e fazer uso desse carro em vez de comprar um carro tão caro. Compra um carro popular, novo, que vai levar essa pessoa nos mesmos lugares que um carro importado. A Torá não ignora a realidade humana, mas ela estabelece limites e procedimentos para controlar o que poderia ser um abuso. Mas se a pessoa permanece estática, então ela já é cativa entre aspas, da má inclinação, como está escrito. Veshavta. As letras da palavra Veshavta e as letras da palavra Veishavta, permanecer sentado, da raiz Yoshev, ou seja, se você permanece parado, sentado, em posição de conforto, você não saiu à guerra. Dessa forma, você já é cativo do Yetzer Hará. Você já está nas mãos da má inclinação. Quando o homem sai à guerra de forma opcional e deseja uma mulher formosa, segundo Allahá, trata-se de uma situação de guerra e de desejo humano, agindo dentro dessa janela de permissão divina. Agindo dentro dessa permissão divina, o Talmud Masechet 21b, 22a, fala dessa mulher de boa aparência. E por que a Torá permite fazer isso? Eis a pergunta. Antes de dar a resposta, vou dar um outro exemplo para que possa ficar mais claro. É algo parecido com uma situação do divórcio. A priori, era a ideia de que a pessoa ela se casaria e se permaneceria dentro da relação conjugal, dentro do casamento, por toda a vida. Mas devido a N situações ou dificuldades, foi permitido, por Moshe Rabbeinu Alav Shalom, a dar a carta de divórcio. Porque a Torá, nesse sentido, ela permite a mulher se aproximar, o homem se aproximar dessa mulher de boa aparência na guerra. Porque se ela não o permitisse, ele ainda assim o faria. Então essa janela de permissividade, ela foi, digamos que acoplada, instituída, colocada no contexto das halachot, porque existe uma necessidade naquela situação, naquele caso concreto, que é a necessidade, infelizmente, da má inclinação. A Torá reconhece que o homem pode estar submetido a circunstâncias adversas, mas também coloca freio dentro dessas situações,
Que freios são esses? São mecanismos de controle que deveria ser tomado antes de se casar com essa mulher. Por exemplo, a mulher ela passaria por uma metamorfose inversa, digamos assim, negativa, porque ela estava com roupa de gala, com o cabelo bonito, maquiada, unhas pintadas. Ela teria que retirar essa roupa de gala, ela teria que raspar a cabeça, tirar o esmalte das unhas, tirar a maquiagem, e uma vez que ela iria fazer parte do povo de Israel, ela choraria seus pais por 30 dias, mudando completamente a condição em que o homem, o futuro marido, o pretendente, havia visto ela. E assim o homem teria a certeza, caso ele quisesse, depois de 30 dias, ele teria a certeza do que ele estava fazendo. Porém, em outros momentos da vida, sendo capaz de fugir do Yetzer Hará desde o início, não é preciso passar por isso nessa situação ou em outras situações parecidas. Shabbat Shalom Vekol Tov.